E aí, galera, dando continuidade àquela aula que nós começamos sobre o humanismo, iremos falar agora especificamente de Gil Vicente e o início do teatro leigo em Portugal, que você encontra aí na página 187 do seu material. No item 1.1. Para compreendermos a importância de Gil Vicente para a literatura da língua portuguesa, a gente precisa entender como funcionava o teatro durante a primeira época medieval, momento em que esteve ligado exclusivamente à igreja. Todas as peças eram executadas em datas religiosas e dedicadas a ilustrar passagens bíblicas ou contar a história dos santos. Quando Gil Vicente entrou na Câmara da Rainha Dona Maria, segunda esposa de Dom Manuel, para representar, por meio de um monólogo, a alegria e o desejo de prosperidade no meio em que ele acabava de dar à luz, nasceu então o teatro leigo em Portugal. Mas o que é o teatro leigo? É exatamente como chamamos o teatro não religioso, isto é, praticado fora da igreja. Com aquela apresentação, Gil Vicente homenageava um homem, não uma divindade. A corte portuguesa se agradou muito da ideia. E aí Gil Vicente, que já era visto por ela como um célebre organizador de festa, foi requisitado nos festejos natalinos para repetir o texto. Ao invés disso, o teatrólogo preferiu apresentar uma nova peça, o Alto Pastoril Castelhano, mais elaborada sobre a ótica dos diálogos e da dramaticidade. No teatro Gil Vicente, o espírito humanista se revela, principalmente no uso de alegorias, na presença de figuras mitológicas e na própria forma como as personagens se constroem. Basicamente, caracterizado pela sátira de costumes, todas as camadas sociais de seu tempo são criticadas. O povo que se deixa corromper pelo dinheiro e pelo lucro fácil, a nobreza representada pela mentalidade da fidalguia orgulhosa e opressora, e mesmo o clero, apesar da profunda religiosidade deste autor, representado pelos bispos e cardeais que rezavam missas maquinalmente, invocavam Deus em benefício próprio e desobedeciam às regras do celibato, entregando-se a amores proibidos, à ganância e à depravação moral. Então, do ponto de vista estrutural, o teatro vicentino é bastante simples. Não há obediência às regras do teatro clássico. É escrito sob a forma poética de redondilhas. No quadro a seguir, aí você tem uma síntese do teatro e dessa produção que norteou toda a obra de Gil Vicente. Você também encontra no material aí o resumo, a síntese e comentários das principais obras teatrais de Vicente. Mas eu queria destacar para vocês aqui que, basicamente, existem 3 tipos de personagens planos vicentinos, embora alguns deles possam ser enquadrados em mais de uma categoria. Primeiro, os personagens típicos. Esses personagens são extraídos do cotidiano, representativos, estereótipos dos vários segmentos sociais, como o sapateiro, o fidalgo, o clérigo pecador, o escudeiro, o juiz, o adúltero, a freira, o ladrão, o camponês, etc. Há também os tipos fantásticos, seres que se originam da imaginação, da religiosidade mítica, como os santos, anjos e demônios, estações do ano, deuses pagãos e etc. E, por último, tipos alegóricos, que são personagens que representam instituições como a Igreja de Roma. Também representam vícios ou virtudes da sociedade. Por vezes, tais personagens confundem-se com os fantásticos, porque o anjo e o demônio, da peça do Alto da Barca do Inferno, são ao mesmo tempo fantásticos e alegóricos, já que pertencem ao imaginário popular e simbolizam, respectivamente, o bem e o mal. Agora, em termos de classificação das obras vicentinas, de suas peças, existem muitas tentativas de se enquadrar em determinadas categorias ou tipos. Um grande autor, Spina, em um prefácio ao volume Obras-Primas do Teatro Vicentino, dividiu-as em 4 categorias. A primeira classificação são os autos, palavra que designava genericamente peças de teatro. Os autos de Gil Vicente versam sobre temas tradicionais de caráter religioso, moralizante ou pastoril. O teatro romanesco, peça de teatro cujos temas foram extraídos das novelas de cavalaria. Fantasias alegóricas. Nelas, os personagens representam instituições, vícios e virtudes sociais. E as farsas, que são peças de episódios geralmente de caráter cômico, que representam um tipo social ou uma série deles. Depois eu vou deixar aí nas mídias, lá no grupo do WhatsApp, lá no aplicativo Mais Escola, uma atividade para vocês fazerem relacionadas ao humanismo, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.